Olá, galerinha do bem, tudo bom? Bem-vindos ao canal Inspiração. Hoje iremos falar de um tema que todo mundo gosta, né? São os animais, os pets, cachorros, gatos, né? Hamster. O pessoal gosta muito de fazer, de ter esses bichinhos, né? E agora nesse momento de isolamento, então, que dão bastante carinho, amor e afeto. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do isolamento social em relação a esses animais no momento dessa pandemia, né, da Covid-19. A gente vai falar da situação dos animais de rua também, né, como os protetores e os cuidadores estão lidando com esse período, né, que é um período bem difícil. Eles já tinham uma situação bem difícil, mas agora um pouco mais difícil, né, pela questão até da falta de emprego, a situação de falta de recurso, né. Eu sei que tem pessoas que estão abandonando animais porque não tem nem o que comer. Então está uma situação bem complicada. E a gente vai falar também um pouquinho sobre a questão dos órgãos governamentais, o que eles estão fazendo nesse momento para ajudar essa rede de proteção e se tem alguma ajuda desses órgãos na rede de proteção. Hoje aqui com a gente está a Maria Eduarda, né, uma protetora guerreira, né, que já está há bastante tempo aí nessa batalha, apesar dessa carinha de anjo bem novinha, mas ela já está há bastante tempo trabalhando nisso, né? Sempre recolhendo animais, levando a veterinários, tendo gastos enormes. E hoje ela está representando os protetores e os cuidadores de animais aqui de São José. Tudo bom, Eduarda? Tudo bom, prazer estar aqui com você, tá? Opa, que legal. Fala um pouquinho de você, animais. Conta um pouquinho da sua história. Então tá, meu nome é Maria Eduarda, eu recolho animais de rua, levo pro veterinário, né? Em casos de maus tratos também, na verdade, eu recolho, né? Cuido, faço todo tipo de proteção para poder botar eles para doação, né? Esse é o meu trabalho hoje, batalho bastante para eles sobreviverem, para eles terem uma vida melhor, né? Longe dos perigos que estão ocorrendo, né? Então é um pouquinho que eu posso fazer, mesmo não tendo condições, né? Não tendo auxílio, mas eu faço de coração. É isso aí. Então, Eduarda, e é um trabalho muito bonito, né, que as pessoas precisam ver. As pessoas não veem isso, né, as pessoas só conseguem ver o cachorro com lacinho, bonitinho, tomado banho, sem pulga, castrado, quando a protetora vai entregar, né, quando tem uma feira, quando tem algum lugar para fazer a adoção, né, que também é bem importante, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Sim, mas verdade. Eles não veem a parte que acontece antes de tudo isso, né? Que às vezes o cachorro tá sarnento, tá com problemas de pele, tá com pulga, tá raquítico, porque não tem o que comer, não tinha o que beber, estava abandonado na rua, né? Verdade. Então é muito triste essa situação, né, Duda? A gente tem bastante assunto para falar sobre isso, logo eu vou querer fazer mais entrevistas com você. Mas então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do isolamento social e como a gente vai lidar com esse tipo de situação com os animais, né? Então, minha primeira pergunta é: como é que está a situação dos animais em relação à pandemia? E aí, essa pergunta eu te faço primeiro, em relação aos animais de rua, né? Como é que está essa questão? Então, nós temos dois casos hoje em dia, né? Caso da pandemia, que o primeiro caso, na verdade, o pessoal ele está procurando bastante as adoções. Só que assim, a gente que é protetor, a gente tem que ser criterioso, né, nessa parte, porque assim, quando passar a pandemia, como é que vai ser feita a situação? O pessoal está querendo os animais para poder fazer companhia, né, nesse tempo de pandemia. Então a gente está fazendo assim um trabalho que a gente está entrevistando, né? A gente está vendo como é que a reação da pessoa com o animal. Então tem tudo isso, não é só o fato de adoção, né? Tem o caso de abandono também. Hoje em dia o pessoal está nesse tempo de crise e o pessoal está se mudando para outra cidade, né? Não tem nem o que comer. Então tem muita gente também abandonando esses animais na rua pelo fato de não ter nem dinheiro, não ter nem condições suficientes para poder criar um animalzinho dentro de casa, né? Aí tem essas duas situações, o abandono que está ocorrendo, muitos animais, se você for pelas ruas, você vai ver o número de animais abandonados. Aumentou muito essa taxa, né? Infelizmente aumentou, pelo fato dessa crise, todo mundo está desempregado. Bem que eu acho assim, a gente pode estar desempregado, né? Passando por necessidade.
mas a gente nunca deve abandonar quem realmente gosta da gente, quem é fiel pra gente, né? Pode ser dar aquele arroz assim, seco, mas dá, sabe? Só que não abandona. A rua é bem pior do que dentro de casa conosco, né? E eu acho que a minha opinião é essa, né? Não sei se você concorda com isso. Nossa, claro, com certeza. E é uma situação, né, Duda, que se a gente for pensar, lembra muito a questão do veraneio também, né? Porque como aqui é uma cidade turística, o pessoal vem muito para cá e faz exatamente isso, né? Adota o cachorrinho que acha bonitinho, fofinho, aí fica os 3 meses do verão, vai embora e deixa o cachorrinho abandonado. Tá mais ou menos nesse sentido aí. Sim, muitos casos de pedidos de ajuda, né, são assim. Eu tive um pedido de ajuda faz uma semana atrás, que o casal ia voltar para Bahia e eu tinha que deixar o filhote em algum lugar. Pediram ajuda para mim, só que eu falei para eles levarem o cachorrinho, só que eles estavam num momento crítico, né? Então eles me bloquearam, não falaram mais comigo e assim eu já tenho mais ou menos a noção do que aconteceu com o caso, né? Foi um abandono certeiro. Né? Então essa situação é bem grave, tanto em São José, tanto no Brasil inteiro, né, com essa crise. E como é que vocês estão fazendo, Duda? Como é que os protetores e os cuidadores estão fazendo nessa situação? Porque eu sei que a situação de vocês já é muito complicada, não tem como dizer, complicou, não, já é muito complicada. Como é que vocês estão fazendo nesse momento, assim? Porque a questão do abandono, de repente, está um pouco maior, a questão dos maus tratos também, né, Duda? Porque como está tudo isolado e fechado, as pessoas não veem muito, né? Porque antigamente ainda o pessoal denunciava, via. Hoje em dia não consegue mais fazer isso. Como é que os protetores estão lidando com isso? Então, sobre isso, o que está acontecendo? A gente está sendo bem rigoroso em a questão de adoção, né? A gente está assim, investigando muito para quem a gente vai doar o animal, para ser que futuramente não seja abandonado, né? A situação da gente está bem difícil, a gente está tendo bem mais pedidos de ajuda, pedidos de resgate, assim, né? Para poder pegar a mãezinha, e geralmente eles abandonam mais idosos, cachorrinhas prenhas, né? E debilitados, como você falou aquela hora, né? Então, hoje em dia, para a gente que é protetor, está sendo muito difícil. As ajudas também diminuíram muito, sabe? E a gente não está recebendo ajuda, isso dificulta bastante, pois são muitos casos, assim, e querendo ou não, são muitos gastos, né? Para veterinário, para qualquer outro tipo de auxílio que a gente precisa dar, né? Então, eu acho, assim, que a proteção animal precisa de ajuda urgente, porque a gente não aguenta mais, a gente não está tendo mais condições de fazer esse trabalho sozinha, né? Porque é muito dificultoso. Tem todo um processo na hora de recolher, né? Na hora de estar ali ajudando o animal até poder botar ele para doação, né? Até é isso que a gente está... A gente não tem um centro, né? Um centro de zoonose, né? A gente até tem um diretório de bem-estar animal, mas ele não tem todas essas especificidades, né? Ele não tem tudo isso para lidar com o animal. A única coisa que ele tem, eu acho que é a castração, né? Só que já está parada há 2 meses. Exatamente, que aconteceu aí esse percalço também nessa situação de urgência, de emergência, né? Ter tido que suspender já a castração, que já é pouca, né? Que já não é suficiente hoje pelos dados de recolhimento dos animais que a gente tem em São José, né? Pela mobilidade dos animais que a gente tem em São José. E como que as protetoras, nesse sentido, o que elas reivindicam? Qual é a necessidade emergencial delas nesse momento? O que vocês estão precisando? Qual é a situação que os órgãos de governo não estão ajudando vocês nesse momento? O que é preciso fazer nesse momento? Sim, primeiramente a gente tem o caso que a gente não tem nenhum auxílio, né? Eu vou dizer o nome porque da prefeitura a gente não tem nenhum auxílio no momento, né? Tanto na hora dos resgates, a gente não tem auxílio veterinário, né? O caso de maus tratos, o que está acontecendo? A gente liga, o número tem que ser ligado, pede o protocolo que exige ali, né? Só que a gente não vê a averiguação dos casos, a gente não vê aquilo andando, né? Muitos animais estão sendo maltratados, assim, tanto que você falou ali, né? Em lugares fechados, e não existe uma lei específica, uma coisa que vai averiguar esses casos, né? E a gente precisa não só de um local para botar os nossos animais resgatados, como a gente precisa de auxílio veterinário, né? Alguma coisa que nos ajude nessa batalha, porque assim, está sendo muito difícil para nós que somos protetores fazer tudo sozinha, sem ajuda, sabe? Já passou a hora
de alguém fazer alguma coisa por eles, porque, querendo ou não, isso é falta de respeito com os animais e falta de respeito com nós protetores, pois a gente não tem as condições de poder arcar com tudo sozinha, né? E eu acho que a gente também deveria ter as castrações, mas assim, agora você sabe que tem via internet, né? Nem todo mundo tem acesso à internet, pessoas carentes, né? Não tem acesso a isso, a essas informações para poder estar mandando, para poder fazer o cadastro. Aí dificulta um pouco mais também a situação, né? Eu não consegui pegar como protetora, então só pode ser um cão por vez. Não pode ser mais de um cão. E a gente recolhe vários, né? Geralmente por dia, né? Ou por mês. Então é muito pouco, né? É triste que não tem uma organização, né? Porque poderia ter pelo menos um cadastro. Tem tantas pessoas que são responsáveis, que são protetores mesmo, e que recolhem, sei lá, 3, 4, 5 animais por dia. Então deveria ser livre essa questão da castração, né? Porque vocês estão fazendo um favor para a prefeitura, para os órgãos de governo, que eles deveriam fazer. Então, na verdade, eles deveriam dar essa credibilidade para vocês, porque vocês estão fazendo o trabalho deles sem ganhar nada em troca. Vocês estão fazendo por amor, por dedicação aos animais, né? Verdade. Porque a hora que o momento que vocês se revoltarem, que eu sei que isso não vai acontecer, porque vocês amam demais. Eu já pensou se vocês se revoltam e largam todos esses animais na rua? Aí eles vão ter que arcar com tudo que a gente faz, né? Daí eles vão ver como é que é. Verdade. E Eduarda, então assim, ó, eu queria te perguntar tanta coisa, tanto assunto para a gente falar, mas eu acho que o que mais importante agora nesse momento foi como tu falou, né? A questão emergencial da ajuda, né? E eu sei que vocês estão precisando muito nesse momento. Então assim, Eduarda, o que a gente pode fazer nessa situação tão difícil? Qual é o nosso papel? O que o cidadão pode fazer em relação aos protetores? Porque muita gente gosta de animal, tem muita gente que tem carinho por animal, mas realmente tem pessoas que moram em prédios, moram em condomínios que não pode ter animais, né? A gente sabe disso, que tem essas restrições ainda, ignorantes, mas existe. Sim. Então, assim, às vezes elas querem apadrinhar. Não, eu quero ser um padrinho de um cachorro, eu quero ser um padrinho de um gato. Então, o que eles podem fazer para ter esse acesso, para ajudar aqui os animais de São José? Como eles podem fazer essa doação de cobertores, casinhas, ração, né? Porque a gente está fazendo muita questão da campanha das cestas básicas, mas a gente também tem que pensar nos animais, né? Então, como é que a gente pode fazer essa doação? Existe pontos de locais de arrecadação? Tem uma conta bancária que a gente possa fazer esse depósito? Como é que a gente pode estar lidando nesse momento para ajudar vocês nesse sentido? Então, primeiramente a gente precisa, na parte da adoção, de pessoas responsáveis, né? Que elas sejam conscientes na hora da adoção. Sim. Porque elas têm que saber que, na verdade, o animal ele não dura só no momento de pandemia, ele dura de 12 a 18 anos ou um pouquinho a mais. Então, a gente pede consciência das pessoas hoje em dia sobre isso, né? Para não abandonar os bichinhos. E o que a gente precisa hoje em dia é o que você estava falando, cobertor, vacinas, né? Ajudas para poder estar pagando clínica veterinária, ração, né? A gente precisa de tudo isso para poder estar resgatando mais, que a gente não tem mais condição. Então a gente tem um ponto de coleta, que tem eu e mais uma outra protetora, que é a Marisa, né? Que é na lavanderia Espuma Azul. Eu posso estar passando o número dela, se você autorizar. A gente vai colocar o endereço no link aqui abaixo. Isso. E tem o meu endereço também, que eu posso estar passando o meu número também para você botar, se for o caso, no link abaixo, né? E nós temos a conta no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, né? Que é da Marisa também, que está disponibilizando essa conta para poder fazer as doações para São José, né? Para os protetores de São José. Tá certo. E me diz outra coisa, em relação à adoção, Duda, uma coisa que é bem interessante. Se uma pessoa quiser adotar, né? Ela quiser adotar um cachorrinho, um gatinho, se ela quiser adotar um pouquinho mais adulto ou filhote, como é o procedimento que ela faz, o que ela precisa para ela participar da adoção? Porque a gente sabe que hoje em dia existe muita questão da indústria, né? Da criação de animais, né? E que a gente, não é que a gente é contra, mas é que já existe tantos para adotar, por que comprar, né?
Existem tantos animais que precisam tanto de carinho, de amor, que já existem, né? Então, vamos dar valor a esses animais, né? Porque eles dão carinho e amor igual a qualquer outro cachorrinho de raça, né? Então, como é que as pessoas podem fazer para elas poderem adotar esses animaizinhos? Qual é o procedimento que elas vão ter que tomar? Olha, o meu procedimento é o seguinte: o que, que eu faço? A partir eu recolho o animal, né? Faço as vacinas, castro, faço todo o procedimento que é para ser feito para um animalzinho estar pronto para adoção. A pessoa, eu divulgo as fotos dos animais, digo qual é o porte e tal, e a pessoa vem até mim e pergunta: Duda, como é que eu faço para adotar esse animalzinho que você está botando para adoção? O que, que eu faço? Eu faço um termo de responsabilidade, eu faço uma entrevista com a pessoa em primeiro lugar, né? Se for preciso visitar o ambiente onde o animal vai ficar, eu também faço esse procedimento. Fico com o contato da pessoa, o animal fica durante uns 15 dias com a pessoa, para a pessoa fazer o período de adaptação. E acaso a pessoa, eu quero ficar mesmo com o animal, quais são os procedimentos? Eu para botar a coleirinha com identificação, né? Dar as vacinas em dia. Tudo isso eu converso com o adotante durante esse período de adaptação, né? Se acaso ele voltar para mim, tem que ser nesse período de 15 dias, ou eu boto para adoção novamente, né? E é isso o procedimento que eu faço, né? Eu acho que geralmente as outras protetoras também fazem esse procedimento. Que bonitinho, parece até, parece não, é bem semelhante à adoção de criança. Praticamente isso. É, bem semelhante. Mas é importante, tem que ter muito cuidado. Porque o cachorro ele também se sente triste quando é abandonado, principalmente pela segunda vez, né? Tem cachorros que são abandonados pela terceira, pela quarta, pela quinta vez, né? Então eles ficam mais frustrados, amedrontados, né? Eles se sentem um pouco mais carentes também, né? Às vezes as pessoas, mas ele vem para minha casa, ele faz xixi no tapete, é porque ele tá tão carente, ele já foi tão abandonado, ele tá tão... Qualquer coisa que ele faça é motivo dele demonstrar algum sentimento dele, às vezes até um xixi no tapete, certo? Eu tenho casos assim de animais que foram devolvidos. Teve a casa de uma pastor minha também que foi devolvida 5 vezes, nunca foi sofrendo maus tratos. Durante as 5 famílias foi descobrindo, né? E hoje em dia ela está numa família maravilhosa, que entende ela, que dá muito amor e carinho. Tem muitos animais que têm depressão pelo fato do abandono, né? Precisam tomar medicações. Então o pessoal tem que ver o animal em si, que ele é uma vida, que ele sente depressão, que ele sente fome, frio. Então eles não merecem essa falta de respeito que está acontecendo, né? Não só aqui em São José, em Floripa, mas no Brasil inteiro, né? Tem que ter muita consciência na hora de adotar um animalzinho. Já é considerado um animal senciente até por lei, né? Com certeza. Então, Duda, eu queria agradecer demais. Foi uma entrevista bem gostosa, bem legal, apesar do assunto, né? Alguns tópicos do assunto que é um pouco triste, né? Que a gente sabe da realidade. Mas falar de animais sempre é bom, é sempre gostoso, é sempre gratificante. Quero agradecer demais por ter participado da entrevista. Pessoal que puder, ajudem essa causa, vale muito a pena. São pessoas maravilhosas que se dedicam a sua vida realmente para ajudar esses animais. Com veterinários, com clínica pet, para dar banho, para colocar lacinho, para colocar perfume. É uma dedicação, é um amor tão grande que vocês nem podem imaginar. Vocês têm que ver isso de perto, têm que conhecer, têm que ir atrás das protetoras para conhecer esse trabalho. Vale muito a pena. Quem gostou do vídeo, deixa já um joinha, deixa o seu like, compartilha, faça seu comentário. Se gostou do vídeo, pede para a gente fazer mais entrevistas com a Maria Eduarda, que eu garanto que ela vai participar. E quem quiser ajudar, eu vou deixar aqui embaixo no link, né, os endereços de coleta, de ração, de cobertores, agora por causa do inverno, que vai ser bem frio, né? E se quiserem ajudar aí com potinhos para botar o alimento, né? Tudo que realmente um animalzinho precisa. Se quiserem fazer doações em dinheiro, a gente também vai deixar as 2 contas aqui, que é da Marisa, né? Isso mesmo. As 2 contas aqui, que é da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Isso. Vai deixar aqui no link aqui embaixo. Obrigado por terem participado desse vídeo. E espero que gostem. Valeu, obrigado, viu?